noite mais uma vez. Agora vamos nos apresentar conforme os casais se apresentam, não é? Bem, eu sou o Alan. Eu sou Isoleide. Nós temos 26 anos de casados. 2 filhos. Pertencemos à paróquia Santíssima Trindade, que fica aqui na cidade do Gama, no Distrito Federal. Bem, estamos nesse congresso. Estaremos com vocês até domingo como casal apresentador. E é com muita alegria que realizamos este grande congresso para resgatar o profundo sentido da vivência do amor nas famílias, berço da solidariedade. Queremos realizá-lo dentro da espiritualidade do ECC e esperamos que toda semente aqui lançada encontre terreno bom e fértil. Informamos que durante a permanência neste auditório estarão à disposição os casais boa vontade, identificados com a camisa de cor vermelha, aí pertinho de vocês, para atenderem o que for necessário. Estará também à disposição durante todo o congresso nossa equipe de saúde para qualquer eventualidade. Lembramos que os nossos sanitários podem ser facilmente localizados à saída deste auditório e também próximo às salas. Temos a honra de convidar neste momento o eminentíssimo reverendíssimo Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo de Brasília, para proferir a palestra de abertura deste congresso. Eu fico muito feliz com a oração mariana que nós acabamos de fazer, isto é, esse momento mariano marcando o início desse congresso, porque Brasília tem uma mãe, uma padroeira, que é a mesma mãe padroeira do Brasil, e que nesse congresso se faz de modo especial mãe padroeira do ECC. Por isso, eu me alegro e agradeço esse momento que nós tivemos agora de oração mariana, podemos dizer. Mas queria convidar mais uma vez a oração, suplicando a presença, a luz do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vão sentar-se. Nós vamos ter agora um momento de reflexão, inspirado, ao menos em parte, no tema e sobretudo no lema que está sendo proposto para esse congresso do ECC. Quero agradecer a generosidade do pessoal que organiza e me convidar para ajudar nesse primeiro momento. Mas eu espero não cansar muito a vocês, mesmo porque eu sei que certamente a maioria vem de viagem, muitas vezes longa, e por mais prazerosa que seja, às vezes um pouco cansativa. E eu também cheguei de viagem, também estava fora e cheguei hoje, mas de coração estou aqui com vocês para refletir ao menos um pouquinho a respeito desse tema. Mais do que entrar especificamente no tema, vamos, a partir desse lema, refletir um pouquinho. O lema: ide e fazei discípulos meus. Na verdade, aqui é um resumo, né, da palavra de Jesus, o mandato missionário de Jesus, está citado ali, está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, nós encontramos esta palavra que chamamos de mandato missionário. É o envio que Jesus fez
o ide, agora vocês vão em missão. É a igreja em saída, que o nosso querido Papa Francisco sempre fala, mas que tem a sua origem lá em Jesus e nessa palavra de Jesus. O ide quer dizer, não vamos ficar parados, não vamos ficar acomodados, vamos sair em missão. E aqui Jesus já indica, né? Ide fazer o quê? Fazer discípulos. O próprio ECC, como instrumento, como serviço valioso de evangelização, ele só pode acontecer por gente que vai assumindo a sua condição de discípulo. Então, cada um de nós que está aqui, o dia que deixar de ser discípulo, já não pode fazer mais nada pelos irmãos, porque só pode servir a igreja quem de fato se faz continuamente discípula de Jesus Cristo. Então é fundamental essa atitude de discípulo, mas discípulos que não guardam para si a riqueza extraordinária que recebem de dons de Deus, de bênçãos de Deus, de graça de Deus. Mas nós saímos, vamos ao encontro das pessoas para levar a elas essa boa nova. Mas para fazer discípulos, isto é, nós sentimos que é tão bom seguir a Jesus na igreja, com a igreja, é tão bom ser discípulo, seguidor de Jesus, que nós saímos, vamos ao encontro dos outros para comunicar, para compartilhar com eles essa mesma alegria, essa mesma experiência, essa mesma boa nova. Então, nós somos chamados a ser cada vez mais discípula de Jesus, para poder ir e fazer discípulo. Senão o nosso testemunho não vale. Nós vamos fazer de conta que estamos dizendo e os outros vão fazer de conta que estão escutando o nosso testemunho de discípulos. Então, se somos seguidores, discípulos de Jesus, nós sem dúvida que depois vamos ao encontro dos outros para poder também comunicar essa mesma experiência que nós fazemos, essa boa nova. Então esse, você sabe, é o mandato missionário. Jesus disse, a palavra de Jesus é: ide, fazei discípulos em todas as nações. Essa é a versão que se encontra em Mateus 28. Mas lá em Marcos 16, Jesus diz: ide por todo mundo e proclamai o Evangelho. Isto é o mesmo mandato missionário, é o mesmo envio de Jesus para a mesma finalidade. Isto é, anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo, anunciar o amor de Deus. Então esse proclamar, fazendo discípulos, não é uma simples proclamação. Isso não é falar por falar. Na medida que nós proclamamos, anunciamos o Evangelho, proclamamos, anunciamos, compartilhamos a nossa experiência de fé na vida da igreja, na vida do ECC, na vida da família, nós vamos contribuindo, vamos ajudando outros a serem discípulas de Jesus, fazer discípulos. E é claro, depois Jesus vai dizer: batizando, ensinando tudo aquilo que eu deixei. Então nós temos hoje esse mandato missionário de Jesus motivando esse congresso. Vocês vão ter reflexões, palestras que com certeza vão ajudar muito mais do que esta inicial, que é apenas uma motivação inicial. Depois os vários elementos serão aprofundados nas palestras que virão até no domingo. Mas nós temos como grande motivação este mandato: ide, fazer discípulos. Só que às vezes a gente acha que essa palavra de Jesus tem a ver com os outros, não com a gente. Tem a ver com a igreja, mas que igreja? Com os outros, o padre, o bispo, ou então algumas lideranças da comunidade, ou então os casais dirigentes do ECC. E é verdade que todos nós compartilhamos
quem tem algum trabalho de liderança, de coordenação, tem uma responsabilidade ainda maior nesta missão, nesta evangelização, nesse fazer discípulos. Porém, todos nós, o ide de Jesus se dirige ao conjunto da igreja. Isto vem desde o início. Se os primeiros discípulos que escutaram o mandato missionário não tivessem acreditado na palavra de Jesus, não tivessem levado a sério, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos esse congresso do ECC, porque não teria ECC, porque não teria igreja aqui, porque não teria, na verdade, o Evangelho proclamado fazendo discípulos. Mas eles acreditaram. E não eram tantos como nós. Olha o número de discípulos que tem aqui hoje. Jesus não tinha um auditório desse cheio, não, mas hoje tem, né? Temos nós aqui. E Jesus contou com aqueles primeiros, que até duvidaram, tiveram dificuldade. Será que a gente consegue? Por isso que Jesus envia o Espírito Santo junto do Pai, para que eles tivessem ânimo, força de sair, de ir em missão, de evangelizar. Mas é para todos que se dirige esse mandato. O ide não é para um grupo, embora possa ter na igreja, e deva ter, gente que se ocupe de modo especial da animação missionária, da evangelização em determinados ambientes, enfim. Mas todos nós, esse ide de Jesus se dirige a nós todos. E veja, ele está no plural. É verdade que Jesus manda cada um de nós. Cada um de nós é batizado e enviado em missão, como lembra o lema deste mês de missionário extraordinário, que vai acontecer esse ano em outubro, e que já está sendo vivenciado. Batizado e enviado. Cada um de nós, na verdade, é chamado. Cada um de nós é enviado. Mas é juntos que nós assumimos a missão. Quando Jesus envia os discípulos, ele envia 2 a 2. Quando Jesus envia falando o ide, seja no Evangelho de Marcos, seja nesse Evangelho de Mateus, está o ide, que pressupõe um vai, quer dizer, você vai, faça a sua parte, pessoalmente, sobretudo como casal, como movimento na igreja, seja qual for o trabalho que alguém participa, mas aqui nós, através do ECC, que é um serviço valioso. Então, esse assumir juntos. Por que juntos? Porque junto a gente se anima, junto a gente se ajuda. Se alguém fez a viagem até aqui sozinho, ela ficou mais longa. Se você veio com mais alguém, com algum grupo, com algumas pessoas, pode ver que a viagem ficou mais leve. E é sempre assim na vida. Então, quando se trata de evangelizar, quando se trata de trabalhar na igreja, pela igreja, sobretudo pela família, pelo matrimônio, como acontece no ECC, com mais razão nós queremos assumir juntos. Juntos significa discípulos em comunhão, discípulos que sabem que cada um de nós tem sua responsabilidade, mas nós só conseguimos evangelizar bem, nós só conseguimos fazer bem nossa missão se caminhamos unidos entre nós. Então é discípulos em comunhão. Lá onde você está, a comunhão a ser vivida nos vários espaços do ECC, na igreja local, mas da comunhão na igreja, da sintonia da comunhão com a igreja. Ninguém evangeliza por conta própria, sem a igreja. Evangelizar é a missão da igreja, da qual cada um de nós faz parte, e desde o seu batismo tem a sua vocação, tem o dom que Deus lhe concede. Então é sempre muito importante que isso aconteça de acordo com as orientações da igreja, em sintonia na igreja. Mas nós, se fôssemos continuar esse mandato missionário, você se recorda como é que ele termina? Jesus: ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando, batizando, mas aí ele diz uma palavra
importantíssima ao longo dos séculos e para nós hoje. O que é que ele diz? Estarei com vocês, estarei convosco todos os dias até o fim. E ninguém duvide, porque Jesus é fiel. Porque nós às vezes não somos fiéis à nossa palavra, acabamos achando que Deus também não era dele. Mas Jesus permanece fiel. Isto é, se há alguém que faz a experiência da presença de Deus na sua vida, da presença de Deus caminhando junto, é quem se dispõe à missão na igreja, à missão na família, à missão na sociedade. Isto é, quem se dispõe a servir, a trabalhar fazendo discípulos, a trabalhar anunciando, testemunhando o Evangelho. Isso é fundamental, porque às vezes as pessoas começam a achar que o resultado do trabalho que nós fazemos depende só de nós, depende só dos nossos esforços. É verdade que a gente precisa se dedicar muito. Veja, para realizar esse congresso, quanto trabalho que já foi feito pelos sacerdotes, pelos casais, por tanta gente que esteve aí colaborando. E o apoio dos nossos líderes sempre tão importante. Mas o resultado é dom de Deus, é graça de Deus. Os frutos é Deus quem dá. E sabe quem é que disse isso, que testemunhou isso de maneira tão bonita? O apóstolo São Paulo, grande missionário. O que é que São Paulo diz? São Paulo diz: eu plantei, Apolo, quem era Apolo? Um outro evangelizador, um outro missionário. Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. A gente saber que na nossa missão, no nosso trabalho de igreja, no serviço que o ECC presta nas paróquias, é muito importante sim a dedicação, o empenho, o esforço, a generosidade. Mas o resultado, os frutos, são sempre dons de Deus. Nós às vezes confundimos o que a gente produz com a fecundidade. Não, produtividade e fecundidade não é a mesma coisa. Às vezes trabalha, faz, mas é Deus quem dá. É Deus que dá os frutos, é Deus quem torna fecundo o trabalho que nós fazemos. Por isso que ninguém nunca desanime. Se alguém começar a desanimar no seu trabalho de fazer discípulos, no seu trabalho de anunciar e testemunhar o Evangelho, não desanime, tenha certeza da presença de Jesus no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós e Ele está com aqueles que Ele envia em missão, porque foi Ele quem disse isso e Ele é fiel. É muito importante ter presente que nós fazemos discípulos, evangelizamos. Primeiro, cada um fazendo a sua parte, fazendo aquilo que pode. Mas fazemos isso, e aqui tem muitos casais, o ECC pela sua natureza conta com casais. Façam isso como casal. São chamados a fazer isso como casal. Onde? Primeiro, na própria família. Depois, nos ambientes onde vivem. E sem dúvida que na comunidade paroquial, através do serviço pastoral, já que o ECC é um serviço na igreja, um serviço tão valioso, com tantos frutos. Então, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, certamente não só pelo anúncio, mas pelo testemunho de vida diária. Eu costumo dizer que não é com o microfone na mão que em geral nós anunciamos o Evangelho, que nós anunciamos a fé, o amor de Deus às pessoas. Nós fazemos isso como? No dia a dia da vida. Eu costumo dizer, se você chegar lá na sua casa, voltando desse congresso, com o microfone na mão, para poder anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, as pessoas não é se assustar, mas alguma coisa errada teve por lá. Mas não vão se assustar, ao contrário, vão se alegrar se você, pelo seu jeito de viver, o jeito de ser cristão, o jeito de ser casal cristão,
o jeito de ser discípulo de Jesus, você de uma maneira testemunhar pelo seu modo de falar, de pensar, de agir, tantos valores que vêm de Jesus Cristo, que aqui serão recordados nesses dias, tantos ensinamentos da nossa igreja. Então é fundamental que a gente possa dar testemunho do Evangelho, fazer discípulos, não só quando nós estamos oficialmente trabalhando pela igreja, isto é, quando você está lá num serviço próprio do ECC, numa paróquia, numa outra situação da igreja. Não, você é chamado a ser o tempo todo discípulo de Jesus. E ao mesmo tempo, verdadeiro missionário de Jesus, porque foi ele quem enviou os discípulos, ele não enviou qualquer um. Se não tiver coração de discípulo, dizia agora há pouco, não tem como dar testemunho. Não é que primeiro a gente tem que ser totalmente santo, fiel, para depois começar a dar testemunho. Temos que nos esforçar, sinceramente, para viver na santidade, para viver na fidelidade, para que o testemunho da gente possa ter muito mais eficácia, frutos, pela graça de Deus. Mas é muito importante essa atitude do ser discípulo no dia a dia. É claro que tem trabalhos na igreja em que aparece de maneira mais clara o ECC atuando, evangelizando, através do serviço, através do testemunho, através da oração, de uma palavra, mas no dia a dia isso é muito importante acontecer, essa evangelização. E é claro, você evangeliza pelo serviço pastoral, como dizia agora há pouco, pelo trabalho lá na sua comunidade, lá onde é solicitado, de acordo com a própria igreja, com as orientações da igreja. Nós estamos tendo aqui um símbolo tão significativo que eu mencionei, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida nesta catedral, vamos dizer assim, nesta capela, nesta réplica, nesta imagem da Catedral de Brasília, a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Só que o que aconteceu nesse tempo de preparação para o Congresso? Nossa Senhora não ficou lá dentro da igreja parada lá não, né, esperando para abençoar. Ela continua assim esperando. Se alguém for lá na catedral, estamos das imagens mais antigas de Nossa Senhora Aparecida, simbolizando a sua presença amorosa, que acolhe, que abençoa quem chega. E aqui também está a recordação de que nesta igreja está, sem dúvida, essa mãe, esperando pelos seus filhos, que somos nós, pelas famílias mais sofridas, pelos casais que vivem situações mais difíceis. Porém, durante esse período de preparação para o Congresso, ela se tornou uma imagem peregrina, uma capela peregrina, uma imagem missionária, uma capela missionária. E pelas fotos que andei vendo, ela entrou nas casas, ela esteve do lado de gente doente, sofrida, ela foi em diversos ambientes, ela visitou, assim como um dia ela visitou Isabel. Aquela que diz sim ao Senhor, o sim é a característica do discípulo, da discípula que diz sim a Deus, a palavra de Deus, cumpra-se em mim a sua palavra, faça-se em mim a sua palavra, é a palavra de Nossa Senhora, e ela vai até Isabel dizendo o seu sim. O que é que Nossa Senhora, que peregrinou com esta capelinha, ao menos onde foi possível, o que é que ela nos ensina? A fazer o mesmo. Claro que ela nos quer lá na igreja, ela está esperando por você. E aqui tem muito padre, muito bispo esperando também pelos casais. Precisamos de vocês, aliás, vocês já estão dentro da igreja, já estão participando, já são igreja, por isso muito obrigado de coração. Mas tem muitos outros casais que nós temos que ajudar para que eles também venham, entrem, passem pela porta da igreja, saibam o caminho que é Jesus, conheçam o caminho que é a igreja e possam estar na igreja, dentro da igreja, participando da igreja. Mas para isso acontecer, nós precisamos imitar a Nossa Senhora. Ela foi até as pessoas. É o que o Papa Francisco tanto fala da igreja de saída. Nossa Senhora é uma imagem, um símbolo, uma figura da igreja.
da igreja discípula, mas também da igreja missionária, da igreja em saída. Então, nós precisamos cada vez mais de casais, precisamos do serviço valioso do ECC, que ajude as pessoas a chegarem, a participarem da igreja, encontrando com Cristo. Na base do discipulado, do ser discípulo, está o encontro com Cristo. Discípulo é aquele que convive com o mestre, aquele que aprende com o mestre, aquele que segue o mestre. Na base está o encontro com Jesus Cristo. Mas nós precisamos que as pessoas também se disponham a vir até a igreja, a participar da igreja, encontrar Jesus na igreja. Então precisamos sim que o ECC seja esse serviço que ajude os casais a terem uma vida nova, a encontrar Jesus na igreja, através da igreja. Mas precisamos sair, ir ao encontro de quem precisa de nós, olhar para aqueles casais em situações mais sofridas, para aquelas famílias em situações mais sofridas e ajudá-los a participar cada vez mais aí da igreja. Então, eu creio que essa imagem peregrina de Nossa Senhora, se podemos chamar assim, essa peregrinação do símbolo, né, do próprio congresso, do congresso do ECC aqui de Brasília, ele de alguma maneira expressa aquilo que deve ser a vida da igreja, a vida do ECC. Isso é estar na igreja, com Maria, com Nossa Senhora, mas com ela sair, ir ao encontro de quem precisa de nós, pelas mais diferentes situações que passam de sofrimento. Eu estou olhando aqui o relógio para não abusar nem da... Vejam bem, eu dizia agora há pouco que esse mandato missionário de Jesus, isto é, o ir e fazer discípulos, ou então o ir por todo mundo proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, ele foi acontecendo na história da igreja. Por isso é que nós estamos aqui. Eu costumo dizer aqui em Brasília, nas visitas missionárias, que certamente se nós cremos hoje, se você crê em Jesus, se você participa da igreja, é porque alguém lhe ajudou. Que alguém antes de você já acreditou, já viveu essa fé, já participou da igreja e agora te ajudou. Pode ver na sua história de vida. Pode ser que já foi lá na nossa família, os pais, a mãe, o pai, ou alguém da família, o avô, a avó, alguém da família. Pode ser que foi alguma pessoa vizinha, pode ser que foi alguém lá que trabalha com você, ou alguém lá na escola. Enfim, alguém nos ajudou a conhecer Jesus e a participar da igreja. Mais tarde, alguém ajudou também a conhecer o ECC e a participar do ECC como um modo de ser discípulo, de participar da igreja e também de ser missionário. Mas isso aconteceu, como eu dizia agora há pouco, ao longo dos séculos. Normalmente, Deus não se serve de meios extraordinários, milagrosos, como se diria, para poder transmitir a fé. Ele conta conosco. Aquele mandato missionário de Jesus foi dirigido a gente simples, como os discípulos que estavam ali. Gente que não era nem muito estudada, não eram, na verdade. Gente que tinha dificuldade de compreender o próprio Jesus em alguns momentos, mas Jesus conta com eles e envia. Hoje ele conta conosco e nos envia. Mas ao longo da história, ele contou com muita gente antes de você. Se você quiser, você consegue fazer. E seria bom fazer um exercício de oração, lembrando das pessoas que na sua vida, na sua história, seja pessoal, seja de casal, ajudaram a encontrar Jesus, a conhecer Jesus, a conhecer a palavra de Jesus, a conhecer a igreja, a viver uma vida cristã. E a gente agradecer a Deus por isso. Só que aqui que vem a questão. Nós estamos celebrando, iniciando na verdade a celebração dos 50 anos do ECC. E ninguém vai querer que pare aqui em nós essa história. Isto é, nós queremos que daqui 50 anos
certamente vão estar todos aqui reunidos fazendo festa, já marco desde já, viu? O centenário aqui em Brasília de novo, né? E só aqui certamente vai ter gente, né? Mas certamente uma parte, a maior, né? Nós vamos para lá já no céu, né? Vamos estar fazendo festa lá, mas de qualquer modo, para dizer o seguinte: se nós recebemos a fé, se recebemos a palavra de Deus, se recebemos o ECC, não vai parar em nós. Não pode parar em 50 anos. Nem está completado 50 anos, está iniciando a celebração. Nós queremos o quê? Que continue a ter gente para rezar, que continue a ter gente para crer em Jesus, para participar da igreja, que continue a ter casais por ECC e para a igreja em geral, em tantos outros trabalhos. Enfim, se nós queremos isso, vamos levar a sério, como levaram a sério os discípulos o mandato de Jesus. Se a gente acreditar mais ou menos, não vai para frente não. E o que aconteceu? Eles acreditaram, com toda a dificuldade que tinham, com toda a fragilidade que tinham, mas eles acreditaram e levaram a sério. E não estiveram sozinhos, por isso que iniciamos também pedindo a presença do Divino Espírito Santo. Por quê? Eles tiveram a força do Divino Espírito Santo, a presença de Jesus ressuscitado, acompanhando na história. Nas últimas décadas, tem se falado numa expressão que é muito usada, mas nem sempre devidamente valorizada ou então colocada em prática, a expressão nova evangelização. Ela não é nova não, ela já é antiga essa expressão. Por quê? Na verdade, há muito tempo se fala da necessidade de uma nova evangelização. Mas o Papa Paulo VI, por exemplo, já tinha escrito sobre a evangelização no mundo de hoje, mostrando que era preciso evangelizar de uma maneira que a gente conseguisse transmitir melhor o Evangelho para o mundo que nós vivemos, para a cultura do nosso tempo. Mas depois o Papa João Paulo, querido Papa João Paulo, hoje São João Paulo II, preparando o jubileu do ano 2000, e já muito antes, passou a insistir, a repetir a proposta, a necessidade de uma nova evangelização. E ele mesmo dizia, nova no quê? No ardor, no ânimo, na força, mas nova na maneira de fazer as coisas, nos métodos e nas expressões ou linguagens. Fiéis a Jesus, fiéis ao Evangelho. Ninguém vai fazer abatimento para poder agradar o mundo de hoje. Mas nós vamos, na fidelidade a Jesus, transmitir de uma maneira que as pessoas possam entender, possam acolher o Evangelho. O Papa Bento chegou a convocar um sínodo, daquele grande encontro de bispos, representando o episcopado de cada país, lá em Roma, em 2012. Eu tive a graça de participar do sínodo sobre a nova evangelização. Veja, o próprio Papa Bento viu que precisava que nós dessemos mais atenção a uma evangelização nova, não no seu conteúdo que é fiel ao Evangelho. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Mas, na verdade, a proposta é o jeito de evangelizar olhando, mas sobretudo o ardor. O Papa Bento, no encerramento daquele sínodo de 2012, ele se referia de novo ao ardor missionário, ao ânimo missionário, e ele dizia o quê? Uma outra coisa que não se lembra muitas vezes: criatividade pastoral. O que significa? Olha, vocês pensem, vamos ver como é que a gente faz para chegar até tantos irmãos e irmãs que necessitam da fé em Cristo, necessitam do amor de Deus, necessitam da igreja, do amor, da atenção da igreja. Então nós precisamos pensar juntos como fazer. Certamente o ECC, nos seus encontros, nas suas reuniões, no seu congresso, vai também encontrando cada vez melhor o jeito
de evangelizar, que é aquilo que vocês já fazem, mas nós podemos sempre aprimorar, alargar a maneira como nós evangelizamos. E o Papa Francisco, você sabe que insiste muito na necessidade de uma igreja em saída. É a igreja missionária, é a nova evangelização, é a gente não ficar acomodado. E o Papa se inspira bastante na Conferência da Aparecida, no documento de Aparecida que aconteceu aqui no Brasil, como já diz o próprio nome, né? Em 2007, com a presença do Papa Bento XVI na abertura, a famosa Conferência da Aparecida, onde já aparecia bastante, né, de maneira muito enfatizada, a ideia de uma igreja em saída, isto é, de uma igreja missionária. A igreja sempre foi missionária, senão nós não estaríamos aqui. Mas, nas últimas décadas, e no atual pontificado, está havendo cada vez mais um renovamento missionário, isso é uma renovação missionária. A igreja vai tomando cada vez mais consciência daquilo que é a missão dela desde o início, e uma missão a ser compartilhada entre nós na igreja, como a gente dizia agora há pouco a respeito do ECC. E aqui, eu não vou demorar muito mais não, mas queria recordar a vocês 3 campos da nova evangelização. Isso aqui é muito importante, porque na hora de pensar o nosso trabalho, na hora de pensar o serviço que nós prestamos à igreja, não é palavra minha, isso vem vindo do Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI, e agora o Papa Francisco, né, vem vindo a questão das 3 grandes campos de evangelização. Qual é o primeiro grande âmbito, grande campo? O primeiro é aquele que vocês com certeza fazem, que é o cuidado pastoral de quem já está na igreja. É o chamado serviço pastoral que você exerce dentro da comunidade, que você exerce dentro da paróquia. É fundamental isso. Nós, inclusive nós bispos, precisamos ser cuidados pela igreja, precisamos ser alimentados pela igreja, alimentados pela palavra que a igreja proclama, pelos seus ensinamentos, alimentados pela Eucaristia. Então nós precisamos desse cuidado pastoral. Esse é o primeiro nível de evangelização. Se a gente descuidar disso, a gente deixa enfraquecidas as ovelhas que já estão no rebanho de Jesus. E eu creio que somos nós, porque discípulo é ovelha do rebanho, é cordeiro do rebanho de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro nível. E nós contamos muito com vocês do ECC para esse cuidado pastoral. Uma vez feito o ECC, vocês são sempre motivados a participar dos trabalhos pastorais, a participar das iniciativas pastorais da igreja. Então esse primeiro campo de missão, ele é fundamental. Veja que o microfone já está dizendo que está na hora de parar, né? Mas está chegando a hora, sim. Então vejam bem, esse é o primeiro nível, o primeiro campo de atuação que nós precisamos muito de vocês. É o do cuidado pastoral das ovelhas que já estão no rebanho. E nós somos ovelhas do rebanho, precisamos ser cuidados, não está errado isso não. Qual é o segundo grande campo? Daqueles irmãos e irmãs que foram batizados, mas que não vivem as exigências do batismo, não vive o seu batismo, não vive a fé, não participa da igreja, não conhece Jesus, conhece só de ouvir dizer, não conhece a igreja, não sabe às vezes nem o caminho para chegar na igreja, ou se foi para lá foi por engano, né? Mas não costuma frequentar. Então esse campo é um campo que desafia muito na nova evangelização. Na verdade, muitos entendem que nova evangelização é isso, é ir ao encontro de quem já foi batizado de uma maneira, já teve uma iniciação ainda que limitada à sua vida cristã, à sua vida de igreja, mas depois, pelas mais diversas situações, não permaneceu. Esses precisam de uma atenção especial. E essa atenção precisa acontecer, não é só por um grupo na igreja,
que a gente chamaria de missionário ou de grupo de evangelização. Precisa acontecer pelo conjunto das pastorais, movimentos e serviços. E aqui entra o ECC. E eu tenho certeza que o ECC já faz isso. Vejo aqui em Brasília e sei pelo Brasil afora que já há essa atenção a casais que têm situações difíceis, de sofrimento, mas casais que muitas vezes na época participaram, ou talvez nunca chegaram a participar, mas depois com a ajuda de vocês, com a ajuda do ECC, eles retornam, começam a participar. Então isso é fundamental. Se nós queremos cumprir o mandato missionário de Jesus, isso não pode ficar descuidado. Senão nós não vamos estar cuidando, não. Nós vamos estar cuidando do movimento, cuidando da pastoral, cuidando do serviço que nós pertencemos, e não cuidando, como Jesus pediu, de fazer discípulos. Ninguém pode viver centrado em si. A igreja é chamada aí, os serviços todos que a igreja tem como ECC, chamada a ter esse olhar para quem não está conosco. Esse é o verdadeiro olhar missionário. Olhar além dos muros da igreja, olhar além de quem está dentro da igreja. E cuidado, não existe caso perdido. Para Deus nada está perdido. E tenho certeza que nós, pela graça de Deus, podemos sim sempre ajudar. No mínimo rezando pelo casal, pela família, ou com o casal, com a família, que seria melhor, visitando, dando uma palavra, mas alguma coisa, pelo menos o testemunho pode ser feito. Nunca desistir, achar que é caso perdido determinada pessoa, determinado casal, determinada família. Para Deus não é caso perdido. É muito importante isso. E por fim, aqui de fato está chegando o fim, já me lembraram ali, né? Aqui tudo é muito bem organizado, parabéns aí o pessoal que organiza, né? E o horário também é bom que seja. Agora, qual é o terceiro? Cuidado, tem ainda um grupo que nem batizados foram, nem sequer ouviu falar que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem a igreja. Se ouviu como notícia do noticiário comum que está por aí, ou alguma imagem por aí. Mas não tem êxito. E muita gente tem essa situação porque estão em territórios onde não houve o primeiro anúncio. Isso é aquela missão além fronteiras. Mas aqui, como cada um de nós geralmente tem o seu âmbito de trabalho pastoral ou missionário ali onde vive, não é só lá no outro lado do mundo que tem gente que não conhece Jesus. Tem gente que não foi batizada. Começar das crianças. Nós não podemos achar que é normal o número de crianças, ou melhor, de adolescente, de jovem que não foi batizado, que não teve iniciação cristã. Não estou dizendo que eles são pagãos no sentido de uma vida totalmente errada. Pode ser que, pela graça de Deus e pela ajuda que tem de muita gente, tenha até uma vida que seja até admirável, sob o ponto de vista de atitudes que nós consideramos cristãs. Eu estou aqui menosprezando as pessoas. Estou dizendo que elas não receberam nem mesmo um primeiro anúncio, que não houve quem fizesse isso. Na família que ela nasceu, ninguém fez isso. Na escola que ela frequentou, não houve isso. Ou se houve de uma maneira muito fraca. E, por algum motivo, ela não foi encaminhada e nem se decidiu encaminhar para a igreja, ou para Jesus, enfim, para a comunidade. Nós temos que olhar para esses irmãos e irmãs. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou terminando, precisa de formação. Nós temos boa vontade, queremos sim ser discípulos, ser missionários, mas nós precisamos também continuamente estar sendo formados por Jesus, mas com a ajuda da igreja, com a ajuda do ECC. Por exemplo, a formação no campo da doutrina social da igreja, que o ECC, uma das suas etapas, oferece. É tão importante conhecer para poder ser sal da terra e luz do mundo, porque discípulo não é só discípulo da igreja. Eu disse que Nossa Senhora saiu para ir com a de Isabel, aqui nesse período do pré-congresso, Nossa Senhora que visitou
Então nós também queremos ser sal da terra, luz do mundo. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, viver e testemunhar a fé. E sobretudo no âmbito da família. Se é tão importante dar testemunho fora da igreja, esse testemunho deve se iniciar pela igreja doméstica, que é a própria família. Eu agradeço muitíssimo a vocês por tudo que já têm feito. Muito obrigado pelo testemunho de vocês, de discípulos, de missionários, de gente que vive da fé, de gente que procura transmitir a fé, de gente que procura servir a igreja, de gente que procura também, de alguma maneira, testemunhar essa fé no dia a dia da vida. Mas eu peço muito a Deus, e sobretudo a essa mãe de todos nós, que esses dias do Congresso ajude vocês, ajude a todos nós, a cada vez mais respondermos com fidelidade, com generosidade, o mandato de Jesus, o ide, o fazer discípulos, e dedicando-nos à evangelização, à missão, e, é claro, aproveitando as ocasiões de formação que o próprio ICC oferece, que a igreja oferece. Muito obrigado pela bondade, pela paciência de vocês de me ouvir. Obrigado aos que me convidaram, tiveram essa coragem de me convidar para estar aqui, né? Muito obrigado. E desejo um feliz encontro, feliz congresso a todo mundo. No início eu já tinha feito a acolhida, ainda que breve. Mais uma vez, queria agradecer a acolhida que eu encontro no meio de vocês, de modo especial o ICC presente aqui em Brasília, no Distrito Federal. Agradecer os organizadores todos aqui do próprio Congresso. E, como eu disse no início, embora a passagem de muitos de vocês será breve aqui, provavelmente, mas Brasília quer ser uma família, uma casa que acolhe a todos. E lembrando que na própria história da nossa, de Brasília como tal, da igreja em Brasília, mas de Brasília, você sempre vai encontrar gente de todo lado. Aqui é uma família que, como acontece nesse congresso, que tem gente de toda parte, se você vai numa igreja aqui em Brasília, provavelmente lá vai ter uma situação parecida com essa. De gente que, embora residindo aqui, mas veio de fora. Nós temos gente do Brasil inteiro aqui em Brasília. Talvez seja essa a principal característica de Brasília, que nem sempre é devidamente lembrada ou valorizada. Ser de fato uma cidade ou uma igreja que tem gente do Brasil inteiro misturada, mas que, graças a Deus, procura caminhar juntos, conviver fraternamente. Vocês, mais uma vez, sintam-se acolhidos aqui e obrigado pela escolha de Brasília como sede desse congresso. Que Deus abençoe todos os trabalhos aqui, todo mundo que está colaborando, né? Muito obrigado de coração.